Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre direito constitucional, especificamente sobre o sistema tributário existente dentro da Constituição da República. A gente vai abordar algumas questões que são constitucionais sobre os princípios gerais do direito tributário. Então a gente vai falar dos princípios gerais do direito tributário num aspecto constitucional, doutrinário e até jurisprudencial. Esse é um tema bem bacana. O direito tributário é um assunto bacana, apesar de que muita gente não gosta, mas é um assunto simples. Né? A gente vai trabalhar especificamente com a questão de arrecadação de recursos públicos. De onde vem a grana? Como eu consigo levantar dinheiro para fazer obras públicas, pagar pessoal, pagar dívidas do Estado e tudo mais? O direito tributário é uma das explicações desse contexto financeiro do Estado brasileiro. O direito constitucional e o direito tributário têm uma relação muito próxima. As regras de direito constitucional, elas trabalham com estruturas do Estado brasileiro. E por trabalhar com estruturas do Estado brasileiro, obrigatoriamente eu preciso trabalhar com o direito tributário. Porque o direito tributário trata justamente de recursos públicos para alimentar a máquina estatal. Então aqui a gente vai verificar justamente que tipos de tributos nós temos. São impostos, taxas, contribuições de melhoria, o que nós podemos fazer para arrecadar esse dinheiro, como ele pode ser arrecadado, sobre o que vai incidir a hipótese tributária e por aí vai, tá bom? Nesses dois ramos do direito, há muitas ligações e vários pontos de interseção, ou seja, vários pontos em comum. Por exemplo, limites ao poder de tributar. A gente vai estudar, a partir da Constituição, uma regra que limita o Estado de te cobrar determinado tributo. Isso é uma garantia fundamental que todos nós temos. E é importante entender que da mesma forma que a gente impede que o Estado nos cobre, invada a nossa casa, por exemplo, melhor dizendo, invada a nossa casa porque existe uma inviolabilidade domiciliar, eu tenho uma regra dessa lá no artigo 5º da Constituição que proíbe o Estado de invadir a minha casa. Nós também temos regras constitucionais que proíbem o Estado de cobrar tributos além daquilo que é permitido, ou de cobrar tributos sem uma lei que autorize a cobrança desse tributo. A gente vai estudar aqui que o princípio da legalidade ele é muito importante na área tributária. O professor Kiyoshi Harada estabelece que o direito tributário tem uma relação direta com o direito constitucional, sendo este, o direito constitucional, um tronco de uma árvore jurídica de onde se originam todos os ramos jurídicos, por exemplo, o direito tributário. A ideia de árvore jurídica é muito bacana, né? Se você pensar que nós temos aqui um tronco, esse tronco pode ser chamado de direito constitucional. Agora, esse tronco aqui, ele pode ter a galhada. Sim, tá vendo? Essa é a ideia da árvore jurídica. E aí, segundo o professor Kiyoshi Harada, nós podemos imaginar que este aqui é o tronco do direito tributário. Este outro do direito penal. Este outro galho do direito civil. E por aí vai. Mas o tronco, o que dá sustentação para toda essa estrutura jurídica de ramos, de galhos do direito, é justamente uma matéria chamada direito constitucional. O direito constitucional é a base de sustentação dos demais ramos do direito.
Por isso que ao estudar direito constitucional, a gente tem que estudar esse ramo aqui, ó, que é o do direito tributário. É lógico, nós vamos estudar normas gerais, tá? Normas gerais, porque o detalhamento, esse vai ficar por conta do próprio direito tributário, da própria aula de direito tributário, tá bom? Beleza? Essa ideia aqui é o que vale muito no direito, né? A ideia de que nós temos uma árvore jurídica e a principal base de sustentação dela está aqui, é o direito constitucional. O direito constitucional, ele sustenta os demais ramos dessa árvore jurídica. Dentre esses ramos, eu tenho o direito tributário. Esse é um conceito bacana do professor Kiyoshi Harada. E o Kiyoshi Harada é um mestre dos magos aí no direito tributário, né? Ele escreve sobre direito tributário, mas ele reconhece essa relação, essa interseção com o direito constitucional e reputa extremamente importante porque, afinal de contas, quem dá base de sustentação a todo o direito tributário é o direito constitucional. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Princípios gerais. Princípios gerais constitucionais aplicados ao direito tributário. Os princípios gerais do sistema tributário estão previstos inicialmente aqui, ó, no artigo 145 da Constituição Federal. É por isso que a gente tem que estudar essa matéria, né? Todo concurso pede isso? Não, nem todo concurso pede, mas quando pede, pouquíssimas pessoas estudaram. Estudos sobre as regras do sistema tributário nacional englobam o seguinte: espécies tributárias, competência para tributar, limitações do poder de tributar, repartição de receitas. Então, o nosso estudo sobre princípios e regras gerais vai englobar isso aqui, ó, esses tópicos. A nossa aula vai ser estruturada basicamente nesses tópicos aqui, ó. Nesses 4 pontos do direito constitucional: espécies tributárias, competência tributária, limitação do poder de tributar e repartição de competências. Tudo isso a gente estuda dentro da Constituição Federal de 1988. As regras tributárias específicas estão previstas no Código Tributário Nacional e legislação tributária extravagante. Por isso que eu falei que o detalhamento do direito tributário você vai assistir numa aula de direito tributário. Agora a gente vai dar uma visão geral desse assunto todo, tá? Sobre as espécies tributárias, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a União, Estados, municípios e DF poderão instituir os seguintes tributos. Isso aqui, esse ponto aqui, está no artigo 24 da Constituição, quando estabelece uma competência concorrente. Competência concorrente entre União, Estados, DF e municípios para legislar sobre direito tributário. Esses 4 entes políticos podem legislar sobre impostos, taxas, contribuição de melhoria, enfim, de forma geral, esses 4 entes podem legislar sobre direito tributário. É o que a gente chama de competência concorrente. E aí, sobre a competência concorrente, que é um ponto vinculado a essa aula aqui, e a aula da repartição de competência, nós temos que fazer o seguinte: faz uma anotaçãozinha aí que é a seguinte, ó, aqui, ó, repartição de competência, beleza? Repartição de competência. Essa matéria ela está prevista inicialmente no artigo 24 da Constituição Federal de 1988. E o que o artigo 24 da Constituição Federal fala para nós? O artigo 24 da Constituição Federal nos diz o seguinte: União, Estados, DF e municípios. União, Estado, DF e municípios podem legislar sobre direito tributário.
Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Pô, cabeça, mas aí é bagunça, né? Por que é bagunça, meu amigão? Aí a União faz uma regra, o Estado faz outra, o DF faz outra? Não. Olha só, o Estado não vai legislar sobre o que a União legislar. A União não vai legislar sobre o que o Estado vai legislar. Por que isso? Porque isso aqui está vinculado a um outro princípio constitucional chamado princípio da preponderância dos interesses. Princípio da predominância dos interesses. O que o princípio da predominância dos interesses nos conta? Nos conta o seguinte, que os interesses federais são interesses nacionais. Os interesses da União são nacionais. Os interesses dos estados são regionais. Os interesses do DF são regionais e locais. E os interesses dos municípios são interesses locais. O princípio da preponderância dos interesses liga interesses da União a interesses nacionais. O interesse dos estados a interesses regionais. Os interesses do DF a interesses regionais e locais. Dos municípios a interesses locais. Isso quer dizer que a União vai editar normas gerais sobre o direito tributário, que os estados vão editar normas suplementares. O DF, suplementares. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.